Grand Canyon. O Grand Canyon é uma incisão íngreme com 1,6 km de profundidade e até 30 km de largura. Estamos em frente a um enorme desfiladeiro que o Rio Colorado formou ao longo de 5.000 anos. Seu enorme tamanho é fascinante e, embora você só possa ver parte dele do melhor ângulo, suas formas de rocha e idade certamente despertarão nossa imaginação. As camadas de rochas coloridas nos mostram a história antiga do Grand Canyon. E muitas das rochas têm quase 2 bilhões de anos. Existem mais plantas crescendo nas laterais do canyon do que poderíamos imaginar. Principalmente nos caminhos para o norte, que são um terreno desconhecido para a maioria dos turistas. Você descobrirá muito verde. A maioria dos turistas costuma fazer apenas uma parada curta, mas o Grand Canyon tem muito mais a oferecer. Os mirantes mais espetaculares incluem a estação de observação Yavapai, o Mary Coulter's Lookout Studio e o Matter Point. Moraine Lake. Moraine Lake está localizado no remoto Vale dos 10 Picos, nas Montanhas Rochosas do Canadá. O lago é uma beleza, um pequeno tesouro abastecido por geleiras e cercado por altas montanhas, enormes cachoeiras e antigas faces rochosas. Quando as geleiras derretem no verão, a água do lago muda de cor. A magia de tudo isso desvanece-se um pouco quando você sabe que as cores do lago estão sendo alteradas pelos sedimentos que a geleira derreteu para o lago. Toda a área ao redor do lago é cortada por trilhas pitorescas que oferecem diferentes perspectivas do lago, dependendo da altitude ou localização. No local, você também pode captar a beleza da água. Fascínio sem limites está esperando por você aqui. Você apenas tem que ter estado neste lugar, porque nenhuma foto jamais fará jus ao Lago Moraine. Maroon Bells. Os Maroon Bells estão a apenas 16 km de Aspen, no Colorado, e são duas montanhas de 4.000 metros de altura nas montanhas Elk, que se refletem no cristalino Maroon Lake. O lago está localizado em um antigo vale glacial. Os Maroon Bells são os destaques absolutos das Montanhas Rochosas e, de longe, um dos mais belos monumentos do país. É impossível dizer quando a beleza temporal dos dois picos refletidos no lago é mais bonita. No verão, quando cada trilha o leva por campos com plantas únicas. No final do verão, quando grandes árvores com cores cintilantes de outono se refletem na água. Ou no inverno, por exemplo, quando o gelo, a neve e o frio silenciam a natureza. Inúmeras trilhas oferecem não só belas vistas, mas também verdadeiras aventuras. O lago também é popular entre os pescadores e atrai muitos pescadores amadores. Yellowstone. Yellowstone National Park é o primeiro na Terra e consiste em 3.500 km² de beleza selvagem e indomada que não é apenas para o divertimento dos turistas. Acima de tudo, porém, este parque oferece a proteção necessária para animais e plantas. É uma área recreativa tão enorme que se estende por muitos estados. Wyoming, Montana e Idaho fazem parte do parque com um número maravilhoso de espetáculos naturais, como rios rápidos. Get ready for Hi, everyone. Hi. Everybody. Hi. Um vulcão ativo cuja força pode ser sentida em fontes quentes e geysers. Existe também gargantas profundas, florestas antigas e densas, vistas deslumbrantes, picos de montanhas cobertas de neve e belas trilhas para caminhada. Além desse espetáculo natural, existe todo um mundo totalmente alheio aos humanos. Yellowstone é o lar de ursos, lobos, bisões, alces e antílopes. A reserva natural é uma peça valiosa da natureza, um monumento que deve ser protegido. Fjord de Geiranger. Na terra de uma centena de fiordes magníficos, Geiranger é considerado o mais bonito de toda a Noruega. Este fiord é uma criação espetacular da natureza. Criado por uma geleira, ele se estende por 15 quilômetros e tem 1,5 km de largura em seu ponto mais largo. Com encostas montanhosas, quase verticais e nenhum litoral habitável, as fazendas ocasionalmente abandonadas nas montanhas testemunham os esforços constantes, mas inúteis, da humanidade para se firmar ali. A melhor maneira de ver o fiord é de balsa, mas a vista do fiord em si também é única e inconfundível.
No caminho para o fiord, você passará por cachoeiras espetaculares que caem das falésias, criando infinitos arco-íris e uma névoa constante. Outra maneira de chegar ao fiord é pela famosa Trollstigen Road, que foi construída na década de 1930 e percorre encostas estreitas de montanhas. Mas cuidado, a rua é incrivelmente estreita e apenas ocasionalmente protegida por grades. Ele passa por cachoeiras magníficas e é enervante e incrível ao mesmo tempo. A área ao redor do fiord é um sonho para os amantes da natureza e viajantes de todas as idades. Costa Amalfitana. A Costa Amalfitana é uma parte elegante e particularmente bela da costa acidentada da Campania, na Itália. A joia natural está localizada na orla da península de Sorrento. Ela se estende por 50 quilômetros e é uma reminiscência de uma pintura que um artista poderia ter criado. Penhascos rochosos que mergulham no mar azul celeste e praias minúsculas e radiantes escondidas em baías isoladas. Em intervalos regulares, encontramos pequenas aldeias iluminadas pelo sol nas encostas íngremes do Monte Ravelo. Vinhas e pomares de laranja perfumados completam a imagem perfeita da costa amalfitana. Uma viagem pela estrada costeira do Mediterrâneo é outra forma de desfrutar da região em toda a sua majestade. Existem também inúmeras trilhas para caminhadas que passam por aldeias antigas e oferecem vistas espetaculares. No caminho, você pode parar em alguns pequenos restaurantes e tabernas. Esta é outra razão pela qual a costa amalfitana é um destino de viagem fantástico. Aliás, a área ao redor de Sorrento é um dos lugares mais famosos do mundo inteiro. As rochas flutuantes de Wulingyuan. Não confunda com as paisagens do filme de sucesso Avatar. Este milagre da natureza está realmente localizado em nossa terra. Scenic pode ser um eufemismo neste caso. Esta atração de 160 km² na província chinesa de Hunan contém milhares de pilares de arenito que representam a versão natural dos arranha-céus, alguns ainda mais altos do que o próprio Empire State Building. Entrar no Parque Nacional não é exatamente uma tarefa fácil. Antes de iniciar as trilhas, há alguns passeios de ônibus e um passeio de gôndola esperando por você. Só então ele vai para os telhados do mundo. Mas a viagem vale a pena. Então você se esquece rapidamente de que ainda está na Terra. Seljalandsfoss, na Islândia. Esta cachoeira incrível ao longo da costa sul da Islândia é alimentada com água glacial pelo derretimento da água do famoso vulcão Eyjafjallajökull. Seljalandsfoss desce 60 metros e é mais conhecida pela trilha de caminhada que passa por trás da cortina de água e da qual os visitantes podem desfrutar de uma vista verdadeiramente única. Durante o pôr do sol, a vista fica ainda mais bonita. O motivo? As cores e a luz ficam mais intensas com o passar da hora. A cachoeira não é apenas a mais famosa da ilha. Pode até ser o destino mais visitado de toda a Islândia. Não é de admirar tal visão. Cascadas de Água Azul, no México. O estado de Chiapas, no extremo sul do México, é o lar de algumas das incríveis maravilhas naturais e ruínas maias do mundo ocidental. As cataratas são conhecidas como Água Azul. A água cai até 30 metros de profundidade e há uma visão incrível. Há apenas um pequeno salto do rio Usumacinta, que separa a Guatemala do México. Existem incríveis cascatas de água azul turquesa, cercadas por uma exuberante selva paradisíaca. A água brilhante é devido à alta densidade mineral e não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. A beleza natural combinada com as ruínas próximas de Palenque fazem do Água Azul uma combinação notável de história antiga e esplendor natural. Ilhas Faroé. Se a sua ideia de beleza é um grupo de ilhas distantes no Atlântico, as Ilhas Faroé podem ser um lugar para você. Essas ilhas primitivas e antigas ficam entre a Noruega e a Islândia. Elas são o sonho de um viajante e nunca mais serão esquecidos após uma estadia. As ilhas têm tudo o que se pode esperar. Falésias rochosas que parecem surgir do nada, cachoeiras cristalinas e lindas colinas verdes, além da natureza única.
As ilhas têm muito mais a oferecer. A vida selvagem é fenomenal e diversificada. As Ilhas Faroé são o lar de talvez os pássaros mais bonitos do planeta. Os papagaios do mar amam os penhascos rochosos e fazem seus ninhos aos milhares. Aliás, na Islândia, eles têm o nome Lundi. O selo cinza também se acomodou aqui, longe da civilização. E outro motivo particularmente bom para ir de férias às ilhas é a ausência de mosquitos. Roupas à prova de intempéries são obrigatórias nas ilhas tempestuosas, porque onde quer que a natureza seja mais bela, ela também é indomável. Em quais lugares você já foi? Quais maravilhas naturais ainda estão em sua lista de viagens? E que lugar não mencionamos, embora vale a pena mencionar? Escreva pra gente nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até a próxima aqui no Mundos Escondidos. Tchau! Japão, a terra do sol nascente. Líder mundial em tecnologia, indústria e design, o Japão abriga mais de 123 milhões de pessoas, muitas vivendo em cidades modernas e tecnológicas. O Japão também é uma ilha de beleza natural espetacular. Mudanças drásticas entre as estações e belíssimos jardins tradicionais. Com uma longa tradição espiritual, o Japão tem inúmeros templos e santuários. Os castelos que protegeram os shoguns e senhores feudais durante milhares de anos continuam a guardar as cidades. Este é o Japão como você jamais ouviu. Os mistérios de assentamentos antigos. Os segredos do passado recente do Japão. E suas ilhas extremamente distantes. Nesta jornada aérea, descubra as vistas mais espetaculares do Japão, de litorais impressionantes a vulcões ativos gigantescos. Após séculos de turbilhões e desastres naturais devastadores, o Japão continua movido pelo espírito de flexibilidade e otimismo que molda o país até hoje. O Japão é composto de 4 ilhas principais: Honshu, Hokkaido, Shikoku e Kyushu, além de um arquipélago de 6.852 ilhas menores. Esta viagem tem início na capital, Tóquio, antes de seguir para o porto de Shimoda, a oeste. Depois seguirá para Nagasaki, uma cidade muito diversa, além de Kanazawa, com seus castelos antigos e bem preservados. Nas Ilhas Oki, aprenderemos como o Japão se separou do subcontinente da Eurásia, e em Toyako veremos as mesmas forças geológicas trabalhando sobre os vulcões ativos do Japão. Bem-vindo a Tóquio, a maior cidade do mundo. Com 38 milhões de habitantes, o que corresponde a 30% da população do país, Tóquio é a metrópole com a maior densidade demográfica do mundo.
combinando arquiteturas tradicionais e modernas. Tóquio é a usina financeira por trás da terceira maior economia mundial. Os arranha-céus, fenômeno recente no Japão, atualmente dominam a paisagem de Tóquio com o desenvolvimento do pós-guerra. A viagem segue o rio Sumida ao longo da capital para descobrir as principais vistas da cidade, do centro urbano tradicional até polos financeiros e da moda. A jornada é iniciada no distrito comercial de Marunouchi, controlado em grande parte pelo grupo Mitsubishi. Quase um quarto do PIB do Japão é gerado aqui. Esta é a Estação de Tóquio. Construída em 1914, ela é o maior terminal ferroviário interurbano do Japão. 3.000 trens partem da Estação de Tóquio diariamente. A fachada de tijolos no lado esquerdo da estação foi preservada desde sua inauguração em 1914. Após ter sido destruída num bombardeio em 1945, ela foi reconstruída dentro de um ano. O edifício é uma testemunha da modernização acelerada de Tóquio. Para o Japão, a modernização não foi uma questão apenas de ferrovias. O beisebol foi introduzido no país em 1872 e se tornou o esporte nacional mais popular de todos. Inaugurado em 1988, o Tokyo Dome é a sede do time Yomiuri Giants e também do Hall da Fama do Beisebol, um registro da história do esporte no Japão. Na zona leste da cidade, há uma grande área urbana chamada Shitamachi. Shitamachi era associada à classe comerciante de Edo, enquanto os samurais ricos moravam na região oeste da cidade. Edo é um nome antigo de Tóquio. Com um crescimento populacional estável e pouco contato com o resto do mundo, no período Edo, a cidade cresceu e adquiriu um tamanho colossal. O polo de entretenimento e compras de Asakusa surgiu para servir aos comerciantes de Edo durante seu tempo livre. Este é o Sensoji. Próxima ao portão do templo, a rua Nakamichi-dori é repleta de lojas de souvenirs e doces. O Kaminarimon, ou Portão do Trovão, exibe uma enorme lanterna de papel. O vermelho e o preto representam trovões e raios. O Rosomon, ou Portão da Casa do Tesouro, é a entrada para o complexo interno. No terreno do templo, há um pagode de 5 andares, construído em 942, juntamente com o salão principal, pelo líder do clã Taira, que já foi o clã mais poderoso do Japão. O templo abriga uma relíquia importante. Segundo uma lenda, 2 pescadores descobriram uma estátua da deusa budista Kannon no rio Sumida. A estátua não está disponível para visita do público. A região leste de Tóquio é atravessada por canais e rios como o Kanda, o Arakawa, o Edo e o Sumida. O rio Sumida tem 27 quilômetros e passa sobre 26 pontes. Com vista para o rio Sumida, há a Tokyo Skytree, construída em 2012 com uma altura de 634 metros. A Tokyo Skytree é a torre mais alta do mundo. Ela opera principalmente como uma torre de radiodifusão. Seu design neofuturista foi inspirado nos pagodes tradicionais. A torre é pintada num tom tradicional de índigo, muito usado na arte japonesa.
Com um mirante e um restaurante no último andar, além de um shopping no térreo, a Tokyo Skytree revitalizou a área. Um antigo ícone da cidade, a Torre de Tóquio, localizada no distrito de Shiba Park, ainda é uma atração turística popular. Sua estrutura é inspirada na Torre Eiffel. A torre ainda é um símbolo de Tóquio e também desempenha o papel de torre de rádio no caso de desastres. A zona oeste de Tóquio inclui os distritos de Harajuku, Shibuya e Shinjuku. É a capital comercial de Tóquio. De polos da moda e dos games, a cinemas, cafeterias e livrarias, é um paraíso para consumidores. Nos arredores de Shinjuku fica o edifício do governo metropolitano de Tóquio, que foi construído em 1991 em frente ao Shinjuku Central Park e projetado para se assemelhar a um chip de computador gigante. A estação de Shinjuku é o terminal de transporte urbano mais ativo do mundo, com 36 plataformas e mais de 200 saídas, e serve como a rede principal de ligações entre os bairros e subcentros de Tóquio. Shinjuku foi o primeiro de 7 subcentros urbanos construídos em Tóquio, nos arredores da antiga cidade de Edo. O subcentro mais recente de Tóquio é Odaiba, que fica à margem da Baía. Atravessando a região norte da Baía de Tóquio e ligando o Pier Shibaura à ilha artificial de Odaiba está a ponte Rainbow Bridge. Finalizada em 1993, ela foi criada para melhorar o trânsito no centro de Tóquio. Feita no formato de um arco-íris com 2 andares, a ponte é uma façanha da engenharia moderna. Ela oferece vistas espetaculares da cidade, de Shinjuku e Marunouchi ao norte e de Odaiba ao sul. Odaiba surgiu dos vestígios de 6 fortalezas insulares, construídas no shogunato Tokugawa, a Daisandaiba, ou Bateria número 3. Durante o período Edo, o Japão manteve uma política de isolamento nacional. Nenhum estrangeiro podia entrar e ninguém podia sair do país. O Metropolitan Odaiba Park inclui o parque à beira-mar na margem oposta. Projetado com uma visão futurista, seu desenvolvimento foi estagnado pela crise financeira dos anos 90. Mas a área voltou à vida recentemente. Também à beira-mar fica o Centro de Exposições Internacionais de Tóquio, conhecido como Tokyo Big Sight. É o maior centro de convenções do Japão. O Japão é conhecido mundialmente como a capital do mangá e do anime. O Big Sight cedia as maiores feiras de mangá e anime do mundo. A característica mais distinta dele é a torre de conferências com 8 andares e 58 metros de altura. O centro de convenções é dividido em 3 áreas principais, cada uma com restaurantes e áreas de compras. O Tokyo Big Sight também é o principal centro de imprensa da Olimpíada
além de abrigar vários eventos de competições. Ao sul do litoral de Tóquio, fica a cidade portuária de Yokohama. A cidade foi projetada após o fim do isolamento do Japão. O país embarcou numa política de modernização acelerada durante a Era Meiji, que aconteceu de 1868 até 1912. Yokohama foi o terceiro porto a ser aberto para o comércio exterior. Atualmente, é um grande porto internacional, além de um centro comercial próspero. O Terminal Internacional de Passageiros Osambashi, construído em 2002, recebe cruzeiros gigantescos que trazem turistas da Ásia e do resto do mundo. Antiga alfândega da Baía de Yokohama, estes belos armazéns de tijolo vermelho da Era Meiji foram convertidos em um dos espaços de eventos mais populares da cidade. A Torre Marítima de Yokohama foi registrada no livro dos recordes como o farol mais alto do mundo. Ao cair da noite em Tóquio, um lado muito diferente da cidade é exibido. Desde os Jogos Olímpicos de 1964, a Torre de Tóquio é acesa todas as noites. No inverno, é utilizada uma luz laranja. No verão, são utilizados tons mais frios. A torre já foi iluminada de rosa para conscientizar sobre o câncer de mama e coberta de estrelas para representar a Via Láctea. E sempre há iluminações especiais de Natal. A iluminação sutil da estação de Tóquio cria um contraste agradável com as luzes fortes dos arranha-céus. Aqui, canal Mário Vieira Para Verde. celebrar os 400 anos do início do período Edo, os principais prédios Deixe do o seu centro, joinha. que Dê o incluem seu um like. pagode de 5 andares, Divulguem o o nosso Portão canal. Rosemont Mário e o Vieira Capinarimon Verde no são YouTube. iluminados Até o todas as próximo noites. vídeo, se Deus A quiser. ideia partiu dos comerciantes locais que queriam destacar a Sakusa internacionalmente. A vista do porto de Yokohama à noite é linda, graças à leve iluminação azul da roda gigante. À noite, a caótica selva de pedra ganha uma aparência tranquila